Então, gente, continuando aqui com a dúvida do Gabriel, lá de Caraguatatuba, São Paulo. Então, exercício 9, página 86, tá? O enunciado diz o seguinte: calcule x, y e z na equação matricial, ou seja, a equação está na forma de matriz, tá? Então, eu tenho uma matriz aqui de coeficientes vezes uma matriz de variáveis, de incógnitas, igual uma matriz de resultado, tá? Bem, aqui, qual é o objetivo? Calcular x, y e z. Então, como que eu vou calcular o x, o y e o z? Para eu calcular o x, a gente vai aplicar essa relação aqui. O que é o x? O x vai ser o determinante em relação à variável x sobre o determinante principal, x igual a dx sobre d. O y vai ser igual ao dy sobre d. E o z vai ser igual ao dz sobre d. Tá? Então, resumindo, a gente tem que calcular os determinantes. O dx, o d, o dx, dy e o dz. Tá? Então, vou calcular um por um e depois a gente vai fazer a continha aqui. Já está na forma matricial. Então, usando muito parecido com o anterior, o exercício 7, só que lá a gente tinha só duas equações, duas variáveis. Aqui a gente tem três. Então, mas é a mesma coisa, bem parecido. Então, nós vamos pegar aqui o D, vai ser formado pelos coeficientes da matriz principal, menos 1, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, 1, opa, vamos arrumar aqui, 1, 1 e menos 1, tá? Então, como calcula esse determinante aqui? Para eu calcular esse determinante, eu vou aplicar a regra de Sarrus, só que para eu fazer isso, eu tenho que repetir as duas colunas, as duas primeiras colunas aqui. Então, vamos repetir, vai ficar menos 1, 2 e 1, aqui vai ficar 0, menos 1 e menos 2. Agora, eu consigo fazer o produto, tá? Das diagonais principais menos a diagonal secundária. Então, principal é nesse sentido, secundária é nesse sentido. Quando eu for nesse sentido é negativo, de lá para cá é positivo. Então, vamos começar aqui. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Então, vai ser menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Tá? Nesse sentido positivo. Agora, mais 0 vezes 1 vezes 1. 0 vezes 1 vezes 1. Então, estou fazendo aqui, nesse sentido, 0, 1 e 1. E agora mais, continuar aqui, 1 vezes 2 vezes menos 2. 1 vezes 2 vezes menos 2. Ok? Isso aí no sentido. Nesse sentido positivo. Em relação à diagonal principal. Agora, vai ser tudo isso menos, continuar aqui. Então, não esquece, tem um menos aqui, tá? Agora, no outro sentido. 1, menos 1 e 1. Então, 1, menos 1 e 1. Mais, continua aqui, menos 2, 1 e menos 1. Menos 2, 1 e menos 1. E, finalmente, agora aqui, menos 1, 2 e 0. Mais, menos 1, 2 e 0. Fecha o parênteses, o colchete. Então, o que eu estou fazendo aqui? Calculando o determinante principal. Diagonal principal menos as secundárias, tá? Vou fazer essa continha, então D vai ser igual. Aqui vai ficar menos 1, menos vezes menos dá mais, com menos dá menos. Aqui vai dar 0. 0 vezes alguma coisa é 0.
E aqui, 1 vezes 2 dá 2, vezes menos 2 dá menos 4. Menos alguma coisa aqui dentro. 1 vezes menos 1 dá menos 1, vezes 1 dá menos 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Então aqui vai dar mais 2. E menos 1 vezes 2 dá menos 2, vezes 0 dá 0. Mais 0. Então D é igual. Menos 1 com menos 4 dá menos 5. Aqui vai dar menos 1 com mais 2 dá menos 1. Então menos... Opa, errei. Menos 1 com mais 2 dá mais 1. Mais 1. Então, D é igual a menos 5, menos com mais dá menos 1. Ou seja, D é igual a menos 6. Então, determinante principal, D é igual a menos 6. Vamos guardar isso aqui, porque nós vamos usar lá no final. D igual a menos 6. Ok? Fácil até agora? Muito bem. Calculei o D. O D principal. Vou apagar, porque agora eu vou calcular o dx. dx. Vamos lá. X vai ser a mesma coisa, mesmo sistema, né? Mesmo processo de cálculo. Mas vamos ver aqui. Então, dx. O que é o dx? O dx vai ser o determinante formado. Agora, eu vou substituir a coluna da variável x pela de resultado. Então, vai ficar 3, menos 3, menos 9. O resto eu vou repetir. 0, menos 1, menos 2, 1, 1 e menos 1. Tomar cuidado com os sinais para não errar. Qual que é o processo? Então, eu vou repetir as duas primeiras colunas. 3, menos 3, menos 9. Aqui está 0, menos 1 e menos 2. Tá? Ali. Então, primeiro, nesse sentido. Aqui. Agora eu vou tentar fazer um pouco mais rápido. Aqui. Então, vai ser... Eu abro um colchete aqui, tá? Para indicar que eu estou indo nesse sentido positivo. Então, assim vai ficar 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Mais 3. 0 vezes 1 dá 0, vezes menos 9 dá 0. Então, mais 0. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. Pronto. Já fiz o sentido da diagonal principal. Menos, certo? Agora no outro sentido. Aqui, aqui e aqui. Então, menos, né? Então, menos 9 vezes menos 1 dá mais 9. Mais 9 vezes 1 dá mais 9. Vou colocar um sinal aqui para deixar bem frisado, que é mais 9. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, vezes 3 dá menos 6. Aqui, menos 1 vezes menos 3 dá mais 3, vezes 0 dá 0. Mais 0. Beleza, então meu dx vai ser igual. 3 mais 6 é 9. Aqui vai ficar 9 menos 3 dá 3. Menos com mais vai dar menos 3. Tá? Portanto, meu dx é igual a 9 menos 3 dá 6. Achei o dx. Vou escrever lá em cima para guardar. Dx é igual a 6 também. Aqui. Então, já fizemos o dx. Tá? Vamos apagar. Por quê? Porque agora eu tenho que calcular o dy. Então, como que calculo o dy? O dy é a mesma coisa que o dx. Eu só vou manter agora o x. No lugar do y, eu vou colocar a matriz resultado. 3, menos 3 e menos 9. E aqui o z mantém.
repito as duas primeiras colunas para aplicar o método de Saru. Então, menos 1, 2, 1, 3, menos 3 e menos 9. Ok? Vou marcar aqui para lembrar que aqui estou no sentido positivo do produto, né? Então vamos lá. Então isso aqui, colchete. Então nesse sentido nós vamos ter menos 1 vezes menos 3 dá mais 3, vezes menos 1 dá menos 3. 3 vezes 1 é 3, vezes 1 é 3. Então mais 3. 1 vezes 2 dá 2, vezes menos 9 dá menos 18. Menos, porque agora eu vou no outro sentido. Então aqui, aqui e aqui. 1 vezes menos 3 dá menos 3, vezes 1 dá menos 3. Menos 9 vezes 1 dá menos 9, vezes menos 1 dá mais 9. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Então, vamos ver o que sobrou. dy é igual. Menos 3 com 3 corta, dá 0, sobrou menos 18. Aqui vai ficar menos 3 com menos 6 dá menos 9, com mais 9 dá 0, então sobrou menos 0. Portanto, dy é igual a menos 18. Joia? Calculamos mais um, né? Então, vamos lá. dy é igual a menos 18. Então, é um exercício trabalhoso, mas não é difícil. Trabalhoso tem que fazer muito continha, mas não é difícil. O método é bem fácil. Então, legal? Vamos para o próximo, que é o DZ. O DZ, nós vamos manter o menos 1, o 2 e o 1, o 0, o menos 1 e o menos 2. E agora, na coluna do Z, a gente vai colocar o resultado. Então, vai ficar 3, menos 3 e menos 9. Certo? Vamos substituir. Estender aqui, vai ficar as duas colunas. Então, vai ficar a primeira e a segunda coluna repetidas. 0, menos 1 e menos 2. Então, no sentido positivo primeiro, eu costumo marcar assim para não se perder, né? Então a gente vai. Menos 1 vezes menos 1 dá 1, vezes menos 9 dá menos 9. 0 vezes alguma coisa vai dar 0, então não tem que preocupar aqui. 3 vezes 2, 6, vezes menos 2 dá menos 12. Menos, agora no outro sentido. Aqui, aqui e aqui. Toma cuidado com os sinais, né? 1 vezes menos 1 dá menos 1, vezes 3 dá menos 3. Menos 2 vezes menos 3 dá 6, 6 vezes menos 1 dá menos 6. Menos 9 vezes 2 é 18, vezes 0 dá 0. Então, dz, aliás, vai dar menos 9 com menos 12 dá menos 21. Aqui vai ficar menos 3 com menos 6 dá menos 9, menos com menos dá mais 9. Portanto, dz é igual a menos 12. Achamos dz. dz é igual a menos 12. Aqui. Beleza. Já achamos todos os elementos que a gente precisa. Vou apagar aqui para calcular o x, o y e o z. Então, agora eu vou aplicar aquelas regrinhas ali. Então, para eu calcular o x, eu vou pegar o dx e dividir pelo d. 6 dividido por menos 6 dá menos 1. Ou seja, x é igual a menos 1. Para eu calcular o y, nós vamos pegar o dy e dividir pelo d. Então, meu y é igual. Menos com menos dá mais, 18 por 6 dá 3. E para eu calcular o z, a gente vai pegar o menos 12, que é o dz, e dividir pelo d, que é menos 6. Implica que z é igual. Menos com menos dá mais, 12 por 6 dá 2. Portanto,
Então, solução. Normalmente a gente coloca em interno, né? Interno, que vai ser o x primeiro, menos 1, o 3 e o 2. Ok? Então essa é a resposta do problema. Trabalhoso, mas não é difícil, tá? Só lembrar como que eu calculo cada determinante, o d dx, dy, dz, e depois o que eu tenho que fazer com cada um deles, né? Para eu calcular o x, y e o z. Perfeito? Aí daqui a pouco a gente faz mais um. Valeu!